Vou seguir nesse raciocínio aí da frustração, porque antes do Flamengo retornar aí ao Maracanã, muito se falava que o Flamengo teria o Maracanã aí como seu ponto de apoio principal, e foram 3 jogos aí, o time não venceu. E além disso, queria saber o que houve hoje com o segundo tempo da tua equipe, que teve um primeiro tempo muito bom, até praticamente ali 30 minutos, 35 minutos, mas o segundo tempo realmente foi com alteração, não foi o que você planejava, foi algum detalhe que passou ali e não foi cumprido, enfim, queria saber de você, Zé. Mas na verdade, essa é a frustração, né? Por a gente ter feito um bom primeiro tempo, há algum tempo que a gente não vinha apresentando futebol desse nível, e acabamos sofrendo gol praticamente no último lance, né, do primeiro tempo, o primeiro gol do Coritiba. Um pouquinho antes a gente teve a oportunidade de fazer até 3 com o William, se não me engano, o Arão. E o segundo tempo realmente as coisas não aconteceram. O que a gente planejou não deu certo, a gente queria ganhar mais uma linha por dentro, né, com o Manquede, mas a gente não conseguiu principalmente manter a bola no setor de ataque, e a equipe do Coritiba partiu para cima, né, ganhou o campo. E só a partir dos 30, 35 que a gente conseguiu novamente dar uma equilibrada na partida. Criamos algumas oportunidades de contra-ataque depois disso. Tivemos a possibilidade de aumentar o placar, mas fomos penalizados, né? Nós fizemos o gol e a gente sabe muito bem que o futebol não permite. A gente, infelizmente, perdeu 3 ou 4 oportunidades de fechar a partida, né? E ali no final acabamos sofrendo o gol de empate. Infelizmente, eu lamento muito pela torcida que compareceu, pela torcida que esteve em casa. Pode ter certeza que dói tanto na gente, ou até mais dos jogadores, porque a gente, como rubro-negro, gostaria de estar dando esse presente para a torcida rubro-negra. Zé, boa noite aqui. Boa noite. Ainda falando sobre a torcida, muitos rubro-negros chegaram aqui no Maracanã ainda acreditando numa possibilidade de título, mesmo com a vitória do Palmeiras confirmada. E agora, no fim, a torcida se manifestava chamando o time de sem vergonha. Como é que é essa mistura de sentimento para vocês, de uma torcida que, apesar dos tropeços nessa reta final, ainda acreditou tanto, e hoje se mostrou uma torcida já sem paciência, vaiou o Márcio Araújo em alguns momentos, vaiou alguns outros jogadores? Bem, na verdade a gente lamenta, né? Mas a torcida está no seu direito, a gente sabe disso, né? A gente tem a necessidade, às vezes, de buscar um culpado. Não tem um culpado, não tem o Márcio, não tem isso, A, B ou C. Somos todos nós responsáveis pelas vitórias e também pelas derrotas, e o caso hoje, o empate, né? Mas eu acho que a torcida está por aí. Também frustrou-se, né, como nós, mas pode ter certeza que nenhum deles está mais chateado que todos nós aqui estamos, né? Por saber que todo o esforço que foi feito a temporada inteira e vai continuar sendo feito nas 2 últimas partidas que faltam. A gente brigou pra caramba e eu tenho certeza absoluta, só posso garantir que todos eles honraram muito e vão continuar honrando a camisa rubro-negra. Infelizmente, o futebol às vezes acontece, a gente não sai como a gente planejou, né? E toda aquela expectativa que a gente tinha de trazer o Maracanã, voltar ao Maracanã e ter impulsionado realmente para as vitórias, infelizmente não aconteceu. Serve de ensinamento. A vida segue, amanhã é um outro dia, a gente vai ter que procurar forças para sair dessa frustração, desse luto que aconteceu hoje com a gente, mas buscar a gente fazer o máximo possível nessas 2 partidas, isso aí eu tenho certeza que todos nós iremos fazer. Zé, boa noite. Boa noite. Sobre as substituições, lá da tribuna, lógico que a gente está longe, dá a impressão que a gente vê o Everton fazendo assim para você, e aí depois ele faz uma negativa assim. Ele não pediu para sair e te pergunto se foi por questão de cansaço. Só emendar a outra, você acredita que talvez tenha sido errado colocar o Manquede por ele não ter a mesma intensidade que o Gabriel por aquele lado ali, na ocupação de espaço? Na verdade, no intervalo a gente perdeu o Gabriel por... Desculpa. Ele pediu para sair, estava sentindo um incômodo na coxa, a gente não quis arriscar. Como a equipe do Coritiba jogava com 2 linhas de 4, a expectativa com a entrada do Manquede é a gente trabalhar no losango, né, com o Márcio Araújo fazendo a sobra por dentro nos 2 atacantes, no Casinho e no Kleber, e a gente ganha mais uma linha de passe atrás dessa segunda linha de marcação do Coritiba. Infelizmente, a substituição acabou não surtindo efeito e a gente teve que reorganizar ali dentro do campo e levar o Manco para o lado oposto.
Acho até que melhorou depois um pouquinho. E sobre o Everton, super tranquilo. O jogador não quer sair, quer jogar o tempo todo, lógico. Ele estava se sentindo bem. Foi uma opção minha de tirá-lo. O Fernando entrou fazendo o que eu pedi, né, para dar bastante velocidade em cima do Alisson, que é um zagueiro que estava deslocado ali para a direita. E a gente acreditava que poderia, com a velocidade, com a força do Fernando, criar situações para que a gente pudesse matar a partida. E aconteceu. Acho que o Fernando teve 2 ou 3 oportunidades, uma finalização em cima do Wilson, outro passe para dentro da área, que infelizmente a gente não conseguiu finalizar, e também lá para o final do jogo, um contra-ataque dele com o Paulo, que infelizmente ele acabou errando o alvo ali. Então, o que a gente planeja às vezes dá certo. Infelizmente, hoje, de uma maneira geral, a gente teve alguns momentos no segundo tempo que parecia que a coisa ia andar, mas, de uma forma geral, fomos penalizados por não ter feito os 3, 4 oportunidades que criamos para definir a partida. Zé, boa noite. Boa noite. Queria, por favor, que você fizesse uma análise desses últimos 5, 6 jogos do Flamengo, que acabou essa derrocada do time na competição, não só levando em conta o jogo de hoje, que tem essa questão de oportunidades criadas, perdidas e espaço dado também para o Curitiba, mas analisando também o seu papel e também dos jogadores. O que o Flamengo errou nesses últimos jogos? Bem, na partida de hoje, especificamente, eu acho que faltou um pouquinho de sabedoria para a gente, para poder controlar um pouquinho melhor o jogo no campo de ataque. E a partir do momento que a gente não fez isso, a gente acabou abrindo espaços e dando condição para o Coritiba criar volume no jogo. E isso aí, de uma forma geral, dá também moral para o adversário, porque sente que pode chegar, e acabou acontecendo isso. Paralelo a isso, a gente perdeu essas oportunidades criadas e que poderiam ter definido a partida, e infelizmente lá para o penúltimo lance do jogo, a gente acabou sofrendo um empate. Em relação à sequência de jogos, é uma frustração também para a gente, né? Eu acho que a gente teve nessas 5 partidas aí momentos bons, mas em nenhuma das partidas a gente conseguiu ser regular os 90 minutos. Isso aí, com certeza, para uma equipe que chegou nessa fase final brigando pelo título, tem um preço, e infelizmente esse preço a gente está pagando hoje, de não disputar mais o título brasileiro. Mas eu acho que nada pode ser apagado. O que esses rapazes estão fazendo e toda a dedicação que eles tiveram, estou ali no dia a dia, percebo o quanto eles se dedicaram, e a gente vai buscar o que puder para a gente hoje, que o de melhor, que é o segundo colocado, segundo lugar. E isso a gente vai brigar até o final. Zé, aqui atrás. Boa noite, tudo bem? Boa noite. O Flamengo, dos times que brigavam pelo título, foi o último a entrar em campo e sabia que, para manter alguma chance, mesmo que matemática, tinha a obrigação de ganhar. Você citou algumas vezes já das 3, 4 oportunidades perdidas pelo time. Você acha que talvez essa pressão de ter a obrigação de ganhar, com o Maracanã, com um bom público, tenha sido um ponto que tem influenciado nos jogadores, porque o Fernandinho perdeu um gol muito claro, o Guerreiro também, o Arão também teve chance. Você consegue explicar o porquê desses gols perdidos tão claros? A minha explicação é que isso é o futebol. Eu não posso explicar de outra maneira. A gente criou as oportunidades, como diz o velho ditado do professor Muricy, né? A bola pune, e puniu a gente de uma forma até meio cruel no último lance da partida, praticamente. Mas é continuar. Infelizmente não foi a primeira e nem vai ser a última vez que uma equipe tem a oportunidade de definir a partida e acaba sofrendo um empate ou a derrota no momento final. A gente está muito frustrado com tudo isso, mas sabendo que amanhã a gente tem que levantar a cabeça e continuar brigando. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Valeu. Boa noite.